Oi pessoal, boa noite. Aqui é o canal Fluminense. Eu sou o Ney, para quem não me conhece, e a gente vai trazer tudo aqui do dia de hoje. Hoje é sexta-feira e a gente vai trazer notícias do nosso Fluminense, tá? Gente, o Fluminense joga amanhã contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, às 16 horas, e o Renato pode escalar um time reserva amanhã, poupando os jogadores para o confronto da Copa do Brasil contra o Bahia no meio de semana, né? Então pode ser um time totalmente reserva, pode ter um ou outro jogador titular também. Isso aí a gente vai saber só na hora do jogo, tá? O mistério é até o horário do jogo, mas a gente pode mais ou menos calcular qual será o time, né? O Acosta pode ser titular, pode começar jogando, tá? Com a camisa 10 ali no meio campo tricolor. Gente, agora vamos às notícias. Segundo o Diário de Sevilha, o Fluminense aceitaria negociar com o Betis, o Bernal, para começar a negociação por 12 milhões de euros, para sentar na mesa para conversar, né? 12 milhões de euros para cima. O clube espanhol tinha feito proposta de 7 milhões de euros e o Fluminense negou, tá? Então, o Fluminense só aceita negociar de 12 milhões para cima. Eu acho que não tinha que negociar nem de 12, nem de 13, nem de 14 milhões para cima. Sabe por quê? Porque a gente está disputando 3 competições, a gente está no meio da temporada, a janela está se fechando e o Fluminense é devagar para contratar outro jogador e não vai achar outro jogador talentoso como o Bernal. O Bernal está crescendo de produção no Fluminense, não é hora de sair jogador nenhum agora. A gente está nas quartas de finais da Copa do Brasil e a gente está nas quartas de finais da Sul-Americana. Tá? Eu sei que esse cara está acostumado a quebrar o Fluminense no meio das competições, foi assim com o Luiz Henrique e outros jogadores mais. Mas eu acho que ele tem que parar. Não é hora de negociar ninguém. Tá? Quer negociar depois de dezembro. E paga a multa rescisória, não tem que dar jogador de graça, ainda mais jogador novo e promissor como o Bernal. Já falei isso diversas vezes aqui, já está cansativo. Tá? Cada hora me sai uma notícia sobre algum jogador novo do Fluminense. Engraçado que os velhos ninguém quer comprar, ninguém quer o Ganso, ninguém quer o Manuel, ninguém quer o Thiago Santos, ninguém quer o Lima, só querem os garotos, só querem o filé mignon, né? Segundo o jornalista também, Diogo Dantas, do Globo, os acionistas e investidores que podem injetar dinheiro na SAF do Flu podem não colocar o Mário Bittencourt como CEO. Eles já devem estar vendo que a torcida está contra, que vai dar ruim, e aí eles já estão querendo tirar o Mário para de repente fazer a torcida engolir, aí a torcida vai à prova e depois eles vão e colocam o Mário como CEO. Cuidado, esses caras são articulosos, são perigosos, tá? Eles não são bobos não, tá? Não é à toa que eles estão ganhando milhões, tá? Ali não tem nenhum bobinho não, tá? Cuidado que eles podem até ter combinado com o Mário. O Mário está queimado com a torcida está bolada com ele. Então o que eles podem fazer? Bota a SAF, né? Fala que, não sei se eu vou botar o Mário não, a gente vai procurar um nome no mercado. E aí os sócios aprovam a SAF e eles vão lá no final e colocam quem eles quiserem como CEO. E o Mário pode ser um desses. Então cuidado com o golpe, tá? Cuidado que a torcida está muito inocente, a torcida tricolor. Está muito inocente, tá? Gente, o Igor Rabelo chegou, fez os exames, assinou o contrato. O Atlético Mineiro já mandou documentação, já está ok, já está no bid. O jogador já pode atuar pelo Fluminense e viajou com a equipe para São Paulo, tá? Inclusive ele deve atuar como titular ao lado do Davi, né? É uma temeridade, porque o jogador chegou agora, mal treinou, né? E o Davi é um garoto. Quer dizer, o ideal é jogar algum jogador experiente ao lado do Davi, mas eu digo experiente que está bem fisicamente, está jogando, e o Igor Rabelo não estava jogando, estava na reserva. Então, todo cuidado é pouco, né? É um jogo perigoso também. O Germancano, que estava com dores no joelho, treinou com o elenco, tá ok, mas não sei se vai para o jogo, tá? Nonato, Santi Moreno e Acosta treinaram normalmente, foram relacionados e viajaram. Santi Moreno e Acosta devem atuar e o Nonato também. Esses 3 jogadores podem atuar no time titular. O Shakhtar Donetsk da Ucrânia
que tinha feito proposta de 7 milhões de euros pelo meio Isaac, de 19 anos, aumentou a proposta. O Fluminense recusou a primeira proposta, eles vieram com a segunda proposta para 9 milhões de euros e o Fluminense novamente recusou. Tá? Era só o que faltava, né, galera? Vender um jogador talentoso como o Isaac, da base, 19 aninhos, por míseros 9 milhões de euros. Né? Mas parece que o time da Ucrânia vai voltar com mais uma proposta, tá? Eles não desistiram ainda não. Gente, o nosso adversário da Sul-Americana já está definido, tá? Ontem o Lanús venceu o Central Córdoba por 1-0 e será o nosso adversário nas quartas de final da Sul-Americana. O primeiro jogo deve ser dia 17 de setembro na Argentina e o segundo jogo dia 24 de setembro no Maracanã. Tá? Então, definidas as datas do confronto Fluminense e Lanús. O Fluminense tem a vantagem de jogar o segundo jogo em casa. Escalações, galera, agora do jogo de amanhã, Bragantino e Fluminense em Bragança Paulista. O Bragantino, que é o nono colocado com 27 pontos em 20 jogos, vai com Cleiton, Natan, Pedro Henrique, Guzman e Vanderlan. Fabinho, Praxedes e Eric Ramírez. John, La Quintana e Sacha. Técnico Fernando Seabra. Fluminense vai com Fábio ou Vitor Eudes, Guga ou Fidelis, Igor Rabelo e Davi, Fuentes na lateral esquerda, Bernal, Nonato e Acosta, Santi Moreno, Cano e Queno, técnico Renato Gaúcho. O jogo é sábado às 4 horas em Bragança Paulista e o árbitro da partida é o Lucas Paulo Torezin, do Paraná. Tá? O Bragantino terá 9 desfalques, tá, galera, para o jogo. Entre esses 9 desfalques, Juninho Capixaba, lateral esquerdo, Pítala, centroavante, e Lucas Barbosa, atacante, entre outros, tá? Então, muito desfalcado aí o time do Bragantino, né? E o Fluminense também, porque vai com o time reserva, quer dizer, vai ser um jogo dos desfalques, né? Jogo importante, o Fluminense era bom vencer, porque vai a 30 pontos se conseguir uma vitória, é importante essa vitória. Aí o próximo jogo será no Maraca, né? E aí o Fluminense fica ali na briga, de repente consegue até ganhar mais uma posição se conseguir realmente uma vitória amanhã contra o Bragantino, que vai ser de suma importância, né? O Fluminense vem numa ascensão muito grande, são 6 ou 7 jogos sem perder e seria uma boa uma vitória amanhã contra o Bragantino, ou pelo menos um empate, né? Não sei se o time vai ser reserva, amanhã a gente vai ver na escalação, mas a maioria vai ser de jogadores reservas, tá? O Renato deve poupar os jogadores com mais idade, que é o Samuel Xavier, o Manuel, o René, o Hércules e o Martinelli, são jogadores imprescindíveis, né? E também o Canóbio e o Serna. O Serna realmente vai ser um grande desfalque amanhã, porque é um jogador que faz muita falta. Gente, por hoje é só, peço a galera que gosta do canal. Sim, já ia esquecendo de uma grande notícia, né? Uma notícia importante aqui, que eu até falei, da SAF. Eu peço para vocês terem muito cuidado, né? Muito cuidado, porque é o futuro do Fluminense. O Fluminense não pode ser vendido, gente, por 550 milhões. Isso é muito pouco. Isso aí no mundo do futebol é uma bagatela, né? O Willan estava falando ainda há pouco, eu assisti o canal dele, o vídeo dele. Ele estava falando que o Real Madrid vale 37 milhões de euros. É um absurdo o Fluminense ser avaliado em ser vendido, fazer uma SAF do Fluminense por 550 milhões. Isso aí não dá nem troco. Para esses caras isso aí é troco. É dinheiro de restaurante. Não pode, o Fluminense jamais pode fazer isso. A torcida não pode deixar esses caras fazerem o que eles querem fazer com o Fluminense. O Fluminense faturou esse ano, vai faturar mais de 1 bilhão. Como é que pode vender o clube por 550 milhões? Não tem sentido, gente. Não tem nenhum sentido isso, né? Para fazer uma SAF para o Fluminense tem que ser acima, no mínimo, acima de 3 milhões de euros. Acima de 3 milhões. Tá? No mínimo. Sair por baixo, que é pouco ainda. É muito pouco. Mas acima de 3 milhões, para começar a conversar. Fora isso, é muito pouco. Para esse valor, é melhor continuar do jeito que está. Tá? Porque mal ou bem a gente tem Xerém, a gente tem craques mais craques saindo do Xerém. Só o nosso time
segundo o Ilan, está avaliado em 550 milhões o time do Fluminense, o elenco. Então a gente não está tendo necessidade de fazer essas loucuras que esses caras querem fazer. Né? O Fluminense não precisa ser fatiado como pizza para favorecer André Esteves, Mário Bittencourt, fulano, ciclano. Não tem que fazer isso. O Fluminense é da torcida e a torcida não pode deixar isso acontecer. Tá? Depois das eleições a gente vê direitinho com o novo presidente. Vamos ver como poderia ser feito isso. Né? Uma coisa é certa, a BTG não tem mais gabarito para tentar conduzir uma SAF do Fluminense, para tentar procurar investidor. Já provou que ela é antiética, né? Porque isso dela se candidatar a comprar a SAF do Fluminense é totalmente antiético. Não interessa se não é a BTG, se é o André Esteves, pessoa física, ele é presidente, é um dos sócios da BTG. Então é inadmissível esse tipo de coisa. E a gente não pode deixar isso acontecer, tá bom? Então, presidente novo assumindo, procura-se uma nova empresa para procurar uma SAF digna do Fluminense, tá? Digna da história do Fluminense, do tamanho do Fluminense. Porque isso que estão oferecendo, isso aí é troco de restaurante, tá? Abraço, gente, saudações tricolores, estamos juntos e até amanhã.